A estrutura de 3 atos é uma das formas mais úteis e convencionais de se estruturar uma história conforme ela é escrita. Você sabe o que cada parte dela significa? Então vem comigo, vamos conversar. Olá, meu nome é César Moura e este é o Cinema 101. Primeiramente, eu gostaria de começar dizendo que eu não sou nenhum tipo de guru de storytelling e que tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês é o resultado de anos de muito estudo, muita leitura e principalmente muita prática e erro. Então, essa é a fórmula que eu mais me habituei a escrever e é isso que eu vou compartilhar com vocês agora. A estrutura de 3 atos nada mais é do que um mapa para você não se perder conforme você escreve a sua história. Escrever um filme é um negócio difícil e trabalhoso que pode te deixar empacado por meses sem conseguir escrever uma página caso você não tenha um rumo bem objetivo para a tua história. Então, a estrutura de 3 atos é uma das formas de se escrever um roteiro. Eu acho que essa é a forma mais simples e direta de você fazer isso. É justamente essa estrutura que vai deixar o teu filme intrigante para o teu espectador. Provavelmente todo filme chato que você viu na vida não teve estrutura nenhuma. Mas o que é essa estrutura que eu não paro de falar? Imagina que você tem aqui a linha do tempo do seu filme. Ela é dividida em 3 pedaços: a introdução, conflito e resolução. Dentro desses 3 atos existem 5 pontos-chave que você tem que atingir na tua história. Então, cada um desses pontos tem alguma coisa a ver com alguma escolha que o teu personagem vai ter que fazer, alguma atitude que ele vai ter que tomar. Mas calma lá, vamos por partes. O primeiro ato, que dura geralmente entre 25 a 30 minutos, é o lugar que você vai nos apresentar seu personagem, o mundo que ele vive, a rotina dele, quem são seus amigos, qual a sua família. É o lugar que você vai definir qual o status quo desse universo. Feito isso, a gente chega já no primeiro ponto-chave do roteiro, que algumas pessoas gostam de chamar de o catalisador, mas eu particularmente prefiro chamar de o incidente causador. O incidente causador é um negócio que vai pegar o teu mundinho e vai basicamente fazer isso aqui. O incidente causador é um negócio que pega o teu personagem e arranca ele completamente da rotina. É um negócio que faz ele acordar para a aventura que se ergue diante dele, ou algum problema inicial que ele tem que resolver, ou alguma coisa marcante que mostre para ele que a vida como ele levava tá para acabar, e que mudanças estão a caminho. Well, my little friend, got something jammed in here real good. Were you on a Star Cruiser? Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. What's this? What is what? He asked you a question. What is that? Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Ah, Jesus Christ. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. Então, depois que ele absorve o que aconteceu com ele por conta do incidente causador, ele então decide enfrentar o problema e a cena geralmente acontece desse jeito aqui. Vou enfrentar esse problema. Esse é o segundo ponto-chave da sua história, chamado de a quebra do primeiro ato. Essa cena geralmente funciona com algo memorável, como a morte de alguém, uma cena de luta, uma perseguição de carro, etc. Como, por exemplo, em Star Wars é quando Luke volta para casa após decidir ajudar Obi-Wan e encontra o corpo de seus tios mortos. Em Back to the Future é quando Doc Brown é morto pelos terroristas e Marty foge do DeLorean, voltando ao passado acidentalmente. Em The Matrix é quando Neo toma a pílula vermelha e vê quão fundo é a toca do coelho. And I show you how deep the rabbit hole goes. E aí a gente entra no segundo ato, que dependendo da duração do filme, ele vai de 70 a 90 minutos. A maior parte das pessoas encontra dificuldade para escrever essa parte do filme em específico justamente por ela ser tão extensa. Então algumas pessoas preferem dividir ela em 2 partes. De acordo com o livro Save the Cat, de Blake Snyder, a primeira parte seria intitulada de Fun and Games. Por enquanto a tensão e o conflito não são tão intensos. No filme policial, por exemplo, é aqui que os dois parceiros iam começar a entrar em conflito por serem tão opostos. Numa comédia romântica é aqui que o casalzinho se conhece pela primeira vez ou sai pela primeira vez. No filme de aventura é aqui que o herói conhece um mentor ou começa a desenvolver habilidades novas. O personagem começa a criar laços, e aqui também é geralmente onde os vilões são apresentados pela primeira vez. Em Star Wars temos a cena da cantina e a introdução ao Han Solo, Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. seguindo pelo treinamento de Luke com lightsaber. Em Back to the Future é quando Marty explora o mundo de 1955 e passa um tempo no diner, vendo seu pai sofrendo bullying e acaba conhecendo sua mãe no lugar dele. You're my My name is Lorraine. Lorraine Bates.
In The Matrix são os ensinamentos sobre o que é a Matrix, assim como o treinamento físico de Neo com Morpheus. A maior parte das cenas legais que você vê nos trailers dos filmes sai dessa parte aqui. Lá pela metade do segundo ato a gente chega no terceiro ponto-chave do roteiro, que algumas pessoas preferem chamar de clímax entre atos, mas eu prefiro o nome mais conveniente, que é Midpoint. Aqui no Midpoint geralmente rola uma mudança de paradigmas. Outro personagem sofre uma grande derrota, ou ele supera algo muito difícil, ou ele passa por uma grande revelação. Em Star Wars, Han Solo e companhia dentro da Millennium Falcon estão indo em direção à Lua, quando eles percebem que... That's no moon. It's a space station. Em Back to the Future, Marty conhece Doc do passado e explica que veio do futuro. Doc explica pra ele que se não mandarem de volta, ele vai ser... Erased from existence. Em The Matrix é quando Neo encontra Oráculo e ele diz que ele e Morpheus podem morrer, dependendo da escolha que Neo faça. E aí começa a parte 2 do segundo ato, chamada The Bad Guys Close In. Se na primeira parte os personagens se erguiam para uma vitória, aqui é onde eles caem para uma derrota. Se o vilão foi derrotado no Midpoint, aqui é onde ele se reagrupa e se prepara para uma nova investida. Durante essa segunda parte do segundo ato é onde seu personagem passa por momentos importantes que representam perdas físicas e emocionais, conflitos externos e internos. O primeiro desses momentos é intitulado All is Lost. Aqui é onde, por exemplo, matam o mentor, sequestram a namorada, explodem a base de operações. Você decide. Em Star Wars é a cena que Luke e companhia fogem da Estrela da Morte e é quando Luke presencia a morte do Obi-Wan. Em Back to the Future é quando Biff tenta pegar a mãe do Marty no carro. Em The Matrix, Morpheus é capturado e Cypher mata todo mundo no mundo real. Praticamente junto com All is Lost ali está o momento em que o personagem sente no fundo do poço, que é o momento que representa sua perda emocional e o conflito interno, chamado The Dark Night of the Soul. Em Star Wars é quando Luke está na Millennium Falcon, triste pensando na morte do Obi-Wan. Em Back to the Future é quando o pai do Marty não consegue dançar com Lorraine e Marty começa a desaparecer. E em The Matrix é a cena de tortura do Morpheus. Depois desses dois eventos menores, a gente chega no quarto ponto-chave do roteiro, que é a quebra do segundo ato. Aqui é sempre o extremo oposto do Midpoint. Se em um o personagem teve uma vitória, aqui ele vai ser uma derrota e vice-versa. A quebra do segundo ato geralmente é onde o personagem tem uma ideia mirabolante ou toma uma atitude que vai mudar o jogo completamente e lá vai ele enfrentar o problema de volta, mas dessa vez de uma vez por todas. Em Star Wars, os rebeldes se reagrupam na lua de Yavin e veem o ponto fraco da Estrela da Morte. Em Back to the Future, Marty se encontra com Doc Brown para ser enviado de volta para o futuro. Em The Matrix, Neo revela que... She told me that I would have to make a choice. E assim eles decidem entrar na Matrix e resgatar Morpheus. What are you doing? I'm going in. A quebra do segundo ato nos joga direto no último mais curto ato do filme, que geralmente dura entre uns 15 e 30 minutos. Aqui a tensão atingiu seu pico e onde seu personagem precisa enfrentar conflitos absurdos para conseguir sucesso. Algumas vezes, quando as pessoas estão escrevendo o terceiro ato, eles gostam de colocar um temperozinho ali que vem na forma de um plot twist. A morte, alguma morte repentina ou uma morte falsa, uma nova revelação, algum personagem que muda de lado, esse tipo de coisa. E aí a gente chega no quinto e último ponto do roteiro, que você adivinhou, o clímax. A grande cena de luta, a perseguição de carro, o momento em que o cara finalmente diz eu te amo pra garota. Em Star Wars, Luke escuta a voz de Obi-Wan pela primeira vez e finalmente usa a força para destruir a Estrela da Morte. Em Back to the Future, Marty volta no tempo segundos antes de ver Doc ser morto de novo, só para perceber que ele estava com colete à prova de balas o tempo inteiro. Em The Matrix, Neo leva um tiro no peito, mas com o apoio de Trinity, ele volta à vida e desce o cacete em todo mundo. Depois do clímax vem o que é o nome do terceiro ato, a resolução. Aqui que você deve amarrar qualquer ponta solta, resolver qualquer conflito que ainda exista. Aqui geralmente é onde termina em final feliz, ou uma tragédia, ou é onde tem o gancho para a continuação. Algumas perguntas são respondidas, outras são deixadas em aberto de propósito, e é você como roteirista que tem que tomar o maior cuidado possível na hora de encerrar a tua história, porque a conclusão geralmente não é um mar de rosas de se construir. Stephen King que o diga. Como eu falei no começo do vídeo, não é a tua obrigação usar a estrutura de 3 atos no seu roteiro. Existem roteiros com 4 atos, 5 atos, alguns roteiros adotam completamente a jornada do herói, por exemplo, mas o que é obrigação sua é adote uma estrutura, senão a tua história não vai ser boa. Se você quer que a tua história seja lida por algum produtor, seja produzida e seja intrigante para o público, que é o mais importante, você precisa adotar uma estrutura. Se você gostou do que você aprendeu nesse vídeo e ainda tem algum tipo de dúvida sobre como prosseguir o roteiro, como montar ele, como construir personagens, etc., manda uma mensagem aqui no meu e-mail que eu vendo consultoria e posso te ajudar com qualquer problema que você possa ter. O que você achou desse vídeo? Deixa eu saber o que você está pensando aqui embaixo e, claro, dá aquele joinha, curta o canal, me siga nas redes sociais e corta!